Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por estar aqui mais uma vez, obrigado por compartilhar a Tua palavra. Toma-me nas Tuas mãos, dá coerência, dá clareza, dá seriedade, dá unção, dá inspiração e dá decisões. Em nome de Jesus, amém. Queridos, ontem eu não sabia que viria um pregador que veio falar exatamente sobre o desafio missionário a partir da realidade do Irã. Trouxe testemunhos, Danilo. Então, ele trouxe desafios, trouxe uma consciência do que está acontecendo agora, os milagres. Eu já tinha consciência pela Junta de Missões Mundiais que no mundo hoje, depois da China, é o lugar que mais conversões tem havido. A Junta de Missões Mundiais teve que fazer uma campanha enorme, uns 2 anos atrás, para levantamento de Bíblias para mandar para o Irã. Vocês imaginem a modo como Deus está agindo. São através de sonhos, são através de visões, e Deus está mexendo tremendamente nesse povo. O povo do Irã, que vocês sabem, pode pôr o mapa da guerra para mim? O povo do Irã é o povo que é o povo persa. E eu gostaria que vocês pensassem numa coisa. Nós podemos ler a Bíblia sobre várias perspectivas. E um dos grandes desafios nos dias de hoje é ler a Bíblia sob a perspectiva das batalhas, das guerras. Você vê tudo que a Bíblia fala sobre guerra. Por quê? Porque, na verdade, o próprio Cristo nos chama a atenção no Mateus 24, Mateus 25, para que a gente prestasse atenção em algumas coisas que seriam o princípio de fim e que poderíamos estar entrando em momentos que seria ligado à última batalha. Quando nós olhamos o mapa da guerra, uma coisa muito interessante, no meu caso é muito mais fácil, porque eu sempre trabalhei com árabe, eu sempre olhei para lá, sempre tive a visão dali, sempre me preocupei. Em 2011, quando caíram as Torres Gêmeas, logo em seguida, os Estados Unidos, o Bush foi e atacou o Iraque, e algumas das atenções que nós ficávamos, porque nessa região aqui está o Irã, né? E a gente ficou muito preocupado com o Iraque, porque os ataques que estavam sendo no Iraque, aqui dentro, bem nessa região aqui mais ou menos, que possivelmente era o Jardim do Éden, onde tem o rio Tigre e o rio Eufrates. E o que acontece? Existe uma das taças que vai cair, que essa taça secaria o rio Eufrates, que está escrito em Apocalipse. E a nossa questão era, lógico, escatológica, se ali cai bomba, pode secar o Eufrates. Então você fica fazendo links de associação de sinais escatológicos. E a gente diz, mais uma guerra, mais uma guerra. Vocês sempre pensem biblicamente em final dos tempos, batalha final, e no final, que eu vou falar hoje sobre a última batalha que a Bíblia registra, que vai acontecer no mundo, você sempre fique pensando nessa região, tá? Às vezes a gente vê guerras para o lado de cá, lembra da Guerra das Malvinas, tudo, mas o nosso olhar escatológico, profético, é exatamente nessa região toda aqui, onde, de uma forma ou outra, o centro político geral de tudo é o próprio Israel. Então, o Líbano está aqui, Israel está aqui, mais ou menos aqui, onde está esse, tá? Que é bem pequenininho, imagine, né? E faz todo esse alvoroço, Então, o que acontece? Quando você vê isso aqui acontecendo hoje, isso aqui, gente, está acontecendo hoje, essas batalhas. O que eu faço? Eu volto para trás, volto para o fator profético e me adianto em algumas coisas. O primeiro texto que vocês vão ler é o texto de Mateus, lógico, o alerta de Jesus, que é o Mateus, capítulo 24, 34. Tá? Eu vou usar muito esse mapa, vocês sempre voltam, quando vocês colocarem o texto bíblico, volta para o mapa. Não vão perder, tá bom? O texto diz, em verdade vos digo, que esta geração de modo nenhum passará sem que tudo isso aconteça.
A questão é que quando Jesus usa uma frase dessa, ele estava com os apóstolos, e quando ele estava com os apóstolos, esta geração... Então, aquele primeiro pensamento, qual que passaria na cabeça de vocês? O pensamento que seria no tempo deles. Agora, a palavra geração na Bíblia é um pouquinho difícil, porque a geração na Bíblia, quando você lê em Gênesis, dá a ideia de 100 anos. Quando você lê o texto de Salmos, nós vemos a ideia de 40 anos. Então, a gente vê uma base, se a gente for fazer média, de 30 a 40 anos, durante uma geração de 30 a 40 anos, essas coisas estarão acontecendo. Ontem, quando o pastor levantava a questão, eles que estão trabalhando lá, estão indo lá, eles estão tendo uma sensação, vamos dizer assim, não de testificação sentimental, mas de física, geográfica, política, de que aquilo que está acontecendo tem a ver com as guerras finais. Por isso que estão chegando à conclusão que seria a última geração. A minha questão da última geração é uma questão tão de alerta que a gente tem que estar, que a gente vai ter que identificar e nominar. E essa semana eu tive no meu coração que nome que nós vamos dar à última geração. Vai deixar surpresa. Já chegamos lá. Tá bom? Então, em cima disso, a gente tem que nos jogar direto para Ezequiel 38, porque Ezequiel 38 é o texto profético da última batalha, da última guerra, de Gog e Magog. E quando a gente chega e se aproxima de Ezequiel 38, esse eu preciso que você coloque para mim. Pode ser? Tira e põe Ezequiel 38. Depois você volta, tá? Pode colocar para mim. Põe na versão, então, do NAA, que você sempre coloca. Tá bom? Achou? Ezequiel 38. Quando Ezequiel 38 é relatado, é uma profecia, gente, a coisa é impressionante, porque todo o relato, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, pode ir, Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Pode ir. Dizendo, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Para só um pouquinho aí. Vem uma profecia, e essa profecia, ela é uma profecia física, geográfica, guerra real, guerra visível. Só que quando eu vou lá para Apocalipse, vai lá para Apocalipse. Apocalipse 20, verso 6. Deixa eu abrir minha colinha aqui. O Jeff não precisa, mas eu preciso, tá, Jeff, colinha. Pode abrir lá. Está aberto? O texto diz, 26. Não, espera um pouquinho só. Espera um pouquinho. 28. Desculpe, 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Uma palavra sobre Gog e Magog, no Velho Testamento, abordando uma realidade física de guerra. Você vai para o Apocalipse, a mesma palavra, Gog e Magog. Guerra espiritual. O que esses dois textos têm? Os dois são escatológicos. E eu tenho que prestar atenção que do lado de Gog e Magog, que Gog é o líder, que vem do norte, o extremo norte. A gente vai falar sobre isso. Hipotético, né? Do extremo norte. Você vem de lá e esse líder, né, que é de Magog, o Gog, que é de Magog, ele vem com uma coligação, exércitos que se alinham a ele contra Israel. Existe, gente, toda uma linha de pensamento profético onde eu não posso tirar de vista Israel, que é uma questão humana. Deus vai usar, desde Abraão, ele prometeu. Então, toda essa linha até o final, onde Israel, uma das partes da profecia, vai reconhecer Jesus como Messias, tudo isso aí eu fico olhando
Porque, queira ou não queira, gente, se você abrir um parênteses aqui e pensar em termos de Israel, quantas guerras eu já acompanhei de Israel? Eles não tinham condição nenhuma de ganhar a guerra, sabe? E nenhuma. Houve uma época, né, de 66, a Guerra dos 6 Dias, havia um exército correspondente a 5-1. E o lado dos 5 é dos árabes, é do meu lado. Né? Onde Nasser, que era o presidente do Egito, liderava esses exércitos e foi caminhando em direção a Israel, foi avançando. Você imagine Israel daquele tamanho com 5 exércitos. E o que aconteceu? De repente, quando ele ia entrar na região de Jerusalém, aconteceu alguma coisa. Vou dar uma novidade para vocês saberem como Deus controla. Eu tenho um material que vem da Publifolha de São Paulo, que ela é legítima, como a gente diz, foi real, em preto e branco. Que quando a Golda Meir viu isso acontecendo, agora nós estamos perdidos. Ela pediu para os aviões de Israel levantar com ogiva nuclear. Os aviões estavam no céu com ogiva nuclear. Para que, se necessário fosse, não deixasse invadir Jerusalém. Mas, de alguma forma, o povo árabe começou a recuar. E o exército de Israel avançar. Nos relatórios de guerra dos presídios, dos presos, o testemunho era claro. Nós vimos um grande exército vir contra nós. E não existia exército nenhum. Dá para vocês verem como Deus é o soberano, ninguém vai apertar botão nenhum, nem o baixinho lá da Coreia. Espero que ele não esteja me ouvindo, porque ele é... Né? Né? Vai apertar se Deus não permitir. Mas o que nos assusta, o que nos consola é o controle, é que eu esqueço o nome dele. O controle de Deus, soberano nisso tudo. E aí você vê que a coisa não aconteceu, né? E agora a gente vê as coisas acontecendo, mas o Israel, pivô de toda a história. Então, qual que é a aliança que a gente vê aqui do lado, né, que você tem que prestar atenção, que me chamou a atenção, tá? O que me chamou a atenção foram os povos que fizeram aliança agora. Por quê? Eu não vou ler o texto inteiro de Ezequiel 38, então vocês acreditam, está ali, está escrito. O que está escrito lá? Possibilidade, tá? Reino extremo do norte de Israel é a Rússia. Não é final isso, não tem conclusão que seja a Rússia. Vocês vão rir de mim. Mas quem disse que o mapa mundi está certo? E não é de baixo de ponta cabeça? Isso é muito sério. Quem que fez o mapa? Foi o pessoal da Europa. Eles construíram o mapa. Então, simplesmente dizer, norte é a Rússia, né? Devagar, né? E tem alguns que exageram tanto, que quando o texto fala em Rosh, está vendo? Rússia. Sabe? Para com essas especulações. Só que alguém que veio do norte. Só que os outros, hoje, dentro do mapa mundi que a gente tem, considerando ele como seja, nós temos a Pérsia, que é o Irã. Agora, o Irã, gente, é uma figura muito interessante, porque vocês sabem que foi o rei persa que liberou os judeus para voltar à terra prometida. Vocês sabem que o Irã está ligado à rainha Esther, porque o rei que era casado com a rainha Esther era persa. E persa não é árabe, tá? É povo, a língua farsi. Então, esse povo que estava lá, esse povo já foi usado por Deus em alianças com Israel.
Alguma coisa Deus tem, só que no Ezequiel 38, a partir dali vai haver uma coligação contra Israel. Estou falando da guerra física, onde, quando a Bíblia fala, está escrito lá em Ezequiel, tá? Que os povos que vão fazer coligação Cush é a Etiópia, hoje. Put, a Líbia, tá? Togarma, a Turquia. E tem mais um país que é aqui, quando a gente, tá aqui, eu estou com esse aqui, para que eu não usei, tá? Agora, Azerbaijão, Romênia, tá? O Azerbaijão aqui, Azerbaijão, desculpa, obrigado. O Azerbaijão, ele já está dentro dessa coligação, e eu vi essa semana levando drones em caminhões fechados para o Irã. Então, você vê, e esses países, né, o Azerbaijão é dessa região final, onde está o Togarma, que eles têm dúvida de onde entra toda a região Cáucaso, tá, que seria aquela região ali. Tá? Então, você vê o Irã fazendo as coligações com a Etiópia, tá? O único aqui que a gente vê, tanto a Etiópia e Líbia, não se envolveram nessa guerra. Mas essa visão aqui é a visão de Ezequiel 38. Se Ezequiel 38, eu estou prestando atenção nisso, a gente diz, vai acabar, não acabar? Você percebe que 3 países hoje são os principais: Irã, Estados Unidos e Israel. Então, façam agora a simbologia. Os Estados Unidos simbolizando o Ocidente. Então, todo o Ocidente cristão. Então, todo país que se alia aos Estados Unidos no Ocidente seria um aliado político cristão. Tá? Todo aliado ao Irã seria aqueles que estão adversários ou contra Deus. Isso por causa do quê? Porque nessa visão, que é uma visão totalmente física, nós, ao avaliarmos a realidade física, eu posso dizer, eu tenho que olhar para lá, mas eu tenho que correr imediatamente para o Apocalipse, que é o texto que eu li para vocês. Quando eu vejo Gog e Magog e a guerra lá, eu vejo que o líder não é Gog, mas é Satanás. E que a coligação não tem a ver com Israel, mas que os povos que adoram a Deus. Olha que diferença. A física é Israel. Do lado de Apocalipse, é tipológico. Todo o pessoal que ama a Deus vai estar contrário a toda aquela coligação adversária e que abomina a Deus. Isso é muito forte, porque você vai percebendo que no caminhar do tempo, e aí a coisa muda. Porque enquanto eu vejo o Gog assumindo como uma figura humana, na guerra escatológica que a gente vai participar do Apocalipse, só que tem um detalhe, eu vou participar dessa guerra? Provavelmente não, porque ela é pós-milênio. Quem crê no milênio, o Apocalipse 20 é pós-milênio. Ele vai surgir essa liderança na figura de quem? O que vocês acham? O anticristo. E ele assume essa liderança. Eu estava discutindo com algumas pessoas sobre a guerra, e eu disse, vocês não têm que se preocupar muito com a guerra. Qual é a preocupação maior? Quando Jesus diz, quando houver o quê que a gente tem que se preocupar? Quando houver paz. O que passa na cabeça de vocês? Jesus disse, se preocupe não com a guerra, mas quando houver paz. Opa, mas não... Por quê? Porque, meus irmãos, o levantar do anticristo é ele pacificando o mundo inteiro. E vai trazer toda a realidade do mundo voltada para si mesmo. Então, lógico, alguns ficam especulando, vocês querem uma especulação, a última que eu vi, porque tem de tudo, né? Uma das especulações, vocês vão rir, mas que o pessoal trabalha, se você quer especular, trabalhe sobre o perfil que a Bíblia traz.
O genro do Trump. Ele é aceito em todos os países do mundo. Ele entra em todos os países do mundo. Ele é ouvido em todos os países do mundo. Lógico que, não vou dizer que é ele, mas é perfil, é perspectiva, alguém aceito, alguém que vai ser recebido e alguém que vai pacificar. Mas vai haver uma pacificação em função de tudo isso que está acontecendo. Agora você diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Esse é o problema da igreja brasileira. Tudo. Nós somos as pessoas mais importantes da última geração. Porque, além de nós termos a perspectiva da volta de Jesus e crermos nela e gritarmos Maranata, nós temos a missão de conscientizar o mundo para identificar toda a realidade escatológica como verdadeira, como vindo da parte de Deus, que as coisas estão acontecendo e hão de acontecer, e que aqueles que não se converterem serão condenados no juízo final. Nós somos essa geração. E se Cristo está voltando agora, nossa igreja está dormindo. E além de se assustar, vai ter que responder diante de Deus, por não gritar como profeta e atalaia dessa volta de Cristo. Vocês sabem como é que eles identificam essas gerações, Millennium, Z, a minha é Baby Boomer dos veinhos, né? Eles identificam isso sociologicamente, tá? Eles identificam isso, a gente chama geograficamente, não, comportalmente, mas tem uma palavra que pega a geografia, pega a demografia. Demograficamente, eles identificam. E eles foram identificando, né? Aqui nós temos várias gerações. Agora, como é que eu identifico essa última geração que eu não consigo colocar o tempo? Caracterizada. E esses caracteres dessa geração, que agora eu vou contar para vocês, Deus colocou numa, vai ser a geração Maranata. Esse é o nome dessa geração. Onde, quais são as características? A crença no Messias, a crença na volta do Messias, a crença que a palavra precisa ser pregada, a crença que as coisas vão acontecer, a crença que acima de tudo, se não houver conversão, haverá perdição. Nós somos a geração Maranata. Se eu tenho que ver, enfrentar ou participar de uma guerra física, eu tenho que estar pronto. Mas mais do que nunca, quando a guerra final, chamada de Gog e Magog, for realmente na liderança de Satanás, do anticristo, eu realmente estar firme para não aceitar a marca da besta. Ser fiel. Quando a gente ouve os testemunhos de pessoas, o Danilo ontem, do mundo hoje perseguido, você fica pensando, qual é o tamanho da minha fé? Porque, gente, nós vamos chegar a um ponto, né, de termos que dar as nossas próprias vidas por amor a Jesus. Agora, você diz, eu dou a minha vida. Esses dias, eu estava conversando com um dos missionários que eu mais admiro, chamado Vergara. Ele está no Paquistão. E eu conversava com ele, e eu percebi que houve uma mudança dele, e ele ficou desesperado no começo, depois que ele casou. Eu disse, eu nunca vi isso acontecer com você. Ele disse para mim, quando eu era sozinho, era uma coisa, quando eu casei, eu tenho minha esposa, e eu olho para minha esposa, eu tenho medo que eles matem por causa de mim. Então, na verdade, eles não vão olhar para vocês, vão olhar para os seus filhos. E aqui a gente teria muitos casos para contar, de experiências tremendas, onde a próprio homem, o missionário que ia ser morto, onde estava a família reunida, e a família, os filhos e a esposa diz, não negue, papai, não negue, papai. Aí eles se voltaram para a família e mataram a família. Queridos, estamos diante de algo que temos que prestar atenção, temos que começar a olhar a Bíblia sob a perspectiva escatológica
urgente. E o despertar da geração Maranata é uma geração que pensa em missões. O DNA dessa igreja, eu dou graças a Deus, ela já tem em si a essência de missões. Então a conversa aqui é se o meu vizinho não é convertido, a conversa aqui é se tem alguém na minha família que não é convertido, porque os sinais de Deus hão de ser cumpridos. E nós não escaparemos desses sinais. Uma das coisas que eu queria alertar vocês, o que eu faço diante disso? E quando vocês estiverem em célula essa semana, já mandei tudo isso aqui para o Mateus, eu quero que vocês façam algumas perguntas. E uma das perguntas que eu gostaria que vocês avaliassem, que para mim é fundamental dentro desse Maranata, você acredita que faremos parte da geração final? Segundo, você vive de forma consciente diante dessa possibilidade? Sabe por quê? Porque o comportamento muda, a conversa muda, as prioridades mudam, as decisões mudam. Não adianta você achar que está fora dessa realidade. A guerra pode ser distante lá, mas há de se cumprir, a ponto de, por causa do Messias, você vai fazer parte dela. Como que você está? A igreja é despertada a orar, é despertada a pregar, a igreja é despertada a se santificar. Essa é a posição que temos que ter, em nome de Jesus.